Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus uno e trino, mistério de nossa fé. Abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Neste vídeo, daremos início, então, ao primeiro grande tema do Catecismo, a nossa terceira aula. Nas aulas passadas, nós vimos um panorama das fontes da revelação e vimos que tudo que o Catecismo traz de forma simplificada nada mais é que uma simplificação da revelação completa feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também que a revelação foi feita de forma gradual para o povo hebreu e com a vinda de nosso Senhor ela se completa. A igreja, então, ela torna-se a sua guardiã e a revelação termina com a morte de São João Evangelista. Depois falamos que dessas fontes propriamente ditas, que é a tradição oral, a tradição escrita e as Sagradas Escrituras, e que tudo isso nós devemos olhar sobre a ótica do magistério da igreja. Vimos também que as Sagradas Escrituras, elas se relacionam à sua tradução, e a versão mais adequada para estudos e para entendimento daquilo que foi revelado está baseada na tradução de São Jerônimo. E ainda falando sobre as Sagradas Escrituras, lembremos que elas são limitadas nas suas constituições, pois é um conjunto de livros selecionados pela Igreja, porque a Igreja comparou as informações da revelação divina e viu que todas elas eram de acordo com a revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Hoje, então, entraremos na primeira parte do Catecismo, que então é o grande resumo das verdades da fé que nós chamamos de credo. Muita gente usa o credo como uma oração, mas ele em si ele não é uma oração, pois não tem as características de petição e ação de graças, mas, na verdade, o credo ele é um símbolo que deve ser repetido por todo fiel, onde contém um resumo de nossa fé. Então, podemos aqui comparar o credo como o hino nacional de um país, pois ele é o nosso hino, né? E que símbolo é esse? É o símbolo pelo qual eu me apresento diante de Deus e diante dos homens como cristão. Então, é cristão quem crê naqueles artigos que nós vamos começar a desvendar do credo. Cada pedacinho desses artigos possui uma profundidade de entendimento teológico que não é o nosso objetivo aqui, mas trazer o conhecimento daquilo que todo batizado, todo católico deve ter. Pois, infelizmente, a maioria dos católicos no Brasil tem conhecimento muito superficial do credo, um conhecimento superficial do catecismo, já que esse fenômeno ele está associado a uma certa cultura de que o catecismo é coisa para criança e que uma vez foi feita a primeira comunhão, não se precisa mais estudar absolutamente nada do catolicismo. Então, as pessoas normalmente, numa idade muito baixa, elas param de estudar o catecismo. E aí vão para a igreja, começam a ouvir a sedução de seitas, começam a escutar opções religiosas diversas e não têm o conhecimento devido para imediatamente entender que tudo aquilo não se trata da revelação, porque ele não estudou o que deveria estudar. Então vamos mergulhar nos artigos do credo. Afinal de contas, temos que estar prontos para dar testemunho da nossa fé em todos os momentos da nossa vida. Então, vamos lá. Quando nos depararmos com o credo, vemos logo na primeira grande expressão do credo, o creio em Deus Pai. Parece muito simples, algo que de início nos remonta a uma associação com uma paternidade, com uma certa bondade, e que não está errado. Mas é preciso entender o que significa, primeiramente, Deus e por que o chamamos de Pai.
A figura de Deus hoje se fará presente de forma muito viva na nossa aula, porque nós vamos tentar observar Deus e entender este ser. Talvez para algumas pessoas pode parecer um pouco complicado, mas assim, não é. Nós vamos ver que é possível nós entendermos Deus baseados na razão, mas lógico, entender aqui com bastante aspas, né? De acordo com as verdades reveladas. Aqui deve ficar bem claro que Deus está acima de nossa compreensão. Então, muitas vezes a revelação vai ultrapassar a razão, mas não vai engolir a razão. Nós vamos poder usar a razão para então entender a figura de Deus. Porque nós chamamos então Deus de Pai. Nosso Senhor revelou, é fato. Mas Pai, porque é Ele que dá origem a todas as coisas. E essa origem ela é associada à criação. E nós vamos ver que a criação propriamente dita, só Deus é capaz de fazer. O homem cria, mas cria secundariamente, pois a palavra que melhor se aplica ao homem é inventa. Invenção é descoberta, e o homem inventa a partir de algo que Deus criou. Agora, Deus cria a partir do nada. Então, quem de fato cria é Deus. E a igreja, desde seu início, baseada na revelação, tenta entender quem é Deus. E sob essa ótica, concluímos que é impossível nós atingirmos o completo conhecimento do ser de Deus. Nenhum de nós é capaz, então, de conhecê-lo totalmente. Mas Deus nos deu uma inteligência capaz de observar e raciocinar usando características que nós temos na nossa vida. Para facilitar, então, essa compreensão, vamos lá. Pela razão, veremos os atributos de Deus. E no momento em que certos atributos forem aqui falados, alguns questionamentos virão à cabeça, mas eu peço que tenham paciência, porque nós vamos analisar aqui a figura do Pai, e só esse pedacinho do credo já nos dará um grande entendimento do ser de Deus, né, que possui atributos divinos absolutos, né, e relativos. Os atributos absolutos são, então, os primeiros que nós vamos ver. E eles são características que só Deus tem, sendo que Ele não dividiu isso com as suas criaturas. É algo que só pode existir em Deus. O primeiro atributo absoluto de Deus é a simplicidade. Quando nós usamos a palavra simplicidade, normalmente é para dar uma coisa de pouco valor. Quando queremos dizer de alguma coisa simples ou coisa fácil. Mas aqui, simplicidade em Deus é a ausência de partes. Deus é um ser puramente espiritual, sem desdobramentos que o classifiquem em si próprio. Daí podemos perguntar, e as pessoas da Trindade? Vamos lá, com calma, nós já vamos entender isso. E agora temos que ter em mente que Deus não é uma criatura, algo criado, mas Deus, ele é um ser simples, ou seja, que Deus é um ser pronto, onde ele não precisa melhorar nem piorar. Sempre foi assim, e não será diferente nunca. E é por isso que ele é simples. E o segundo atributo, então, de Deus é a imutabilidade. Quer dizer que Deus não muda, porque a mudança ela é sempre um aperfeiçoamento, para ganhar algo que você não tem ou para perder algo que você tinha. E em Deus isso não acontece, porque Deus em si, Deus é perfeito. Aqui é interessante dizer que os teólogos, quando estudam, né, sobre Deus, eles estudam o que Deus não é, pois o que ele é de fato saberemos somente, né, na eternidade. Então isso fica aí uma curiosidade muito importante. Então o terceiro atributo absoluto de Deus é a eternidade. A eternidade é um ser que nunca começou nem vai terminar, o que é diferente de um ser imortal, pois a imortalidade é aquela que nós
observamos na alma humana e nos anjos, onde os anjos e os homens têm a alma imortal, ou seja, fomos criados em um determinado momento. Deus não é imortal, Deus é eterno, ou seja, ele nunca começou nem vai acabar. Não podemos confundir esses conceitos, porque a alma humana criada por Deus passa a existir, ou seja, quando usamos o termo eternamente na alma humana, joga-se a confusão da eternidade da alma humana. Não, a alma humana não é eterna, mas ela é imortal. Ou seja, a alma humana nunca morre. Lembremos das criaturas que têm alma, dos animais, das plantas e outros seres vivos que não são os seres humanos. Elas possuem alma, sim, mas a alminha delas acaba com a morte, ou seja, aquela alma no fim da vida daquele ser vivo some como se fosse uma fumacinha. Agora, o ser humano não. O ser humano tem a alma imortal. E agora, então, o quarto atributo, absoluto de Deus é a onipotência. Deus pode fazer quase tudo. Mas, por exemplo, ele não pode enganar-se ou enganar alguém porque ele é perfeitíssimo. Ou seja, toda a obra da criação saiu dele e ele mantém essa ordem. Aqui é importante entender o poder onipotente, pois apesar de ser onipotente, há coisas que ele não pode fazer pela sua própria natureza divina. Ele não pode se contradizer nisso. Então, o quinto atributo absoluto de Deus, ele é a onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Deus está fora do tempo, porque o próprio tempo em si é uma criatura dele. Então, para Deus, tudo já acabou. Ou seja, para Deus não existe mais a realidade em que vivemos. Nós estamos dentro do tempo, porque o tempo é uma criatura, mas na visão de Deus, tudo já terminou. O que nos pode assim nos assustar um pouquinho, mas isso nos dá uma pequena noção das capacidades de Deus. Assim, ele já sabe de tudo. Nada escapa de Deus e nem mesmo o mais leve pensamento, brotado ou escondido na alma de um ser humano escapa do conhecimento de Deus. O ser humano tenta contar a idade, por exemplo, do universo em bilhões de anos, mas para Deus não passa disso. Esse é o tamanho da onisciência. Por fim, então, o sexto atributo absoluto de Deus é a onipresença, que é a faculdade de estar presente em todas as partes ao mesmo tempo. Assim, nada escapa ao conhecimento de Deus. Agora, voltando a Deus como Pai, como Criador, Ele cria o mundo onde vivemos e cria a maior das suas obras, que é o ser humano, onde os teólogos falam que se nós pegarmos todas as belezas criadas por Deus na natureza, nos seres e tudo que existe no universo, elas não são maiores nem mais belas que uma alma humana em estado de graça, sem pecado mortal. Ou seja, uma pequena alma de uma criança em estado de graça vale muito mais do que todo o universo. Então, a maior obra de Deus é o ser humano. Assim, quando ele cria todas as coisas e cria o ser humano, ele vai comunicar, por amor, alguns atributos aos seres humanos que ele também tem. E esses atributos que Deus possui, nós também. E por isso eles são atributos relativos, porque nós o temos, mas são relativos a Deus. Se relacionam com Deus, existindo uma relação entre o ser humano e Deus. O primeiro atributo que nós temos é a liberdade, sendo esse atributo divino e humano que devemos analisar com mais profundidade. Por exemplo, a Revolução Francesa adorou pegar essa palavrinha e fazer um carnaval gigantesco com ela. Esse atributo relativo que o Criador nos deu nada mais é que a autonomia para escolher o que é bom. De novo, nada mais é que a autonomia para escolher o que é bom. Liberdade onde eu posso escolher o que é mal. Livremente não é liberdade.
Liberdade é você ser capaz de escolher o que é bom, apesar do mal. Ora, eu tenho a possibilidade de escolher o que é mal. Possibilidade não é liberdade. Possibilidade significa eu posso optar pelo erro, mas eu sou livre para escolher o que é certo. Logo, se eu escolho o mal, o Criador tem o direito de me punir. O que a Revolução Francesa, né, vai botar na cabeça de todo mundo, e vemos muito em nossos tempos modernos, é que a liberdade é uma capacidade humana de escolher o que ele quiser, pela própria dignidade humana. Não, não e não. Infelizmente, isso entrou na nossa cabeça com o passar dos séculos. A cultura que nós vivemos deu uma falsa ideia de liberdade a todos nós. A liberdade é a capacidade de você poder fazer o que é bom. A possibilidade do mal é, na verdade, a maneira do Criador saber quem, por méritos, o ama de verdade. Porque aquele que, podendo fazer o mal, escolhe livremente o bem, ele simplesmente ganha méritos com aquele que o criou. Agora, se eu escolho o mal, o que é que eu mereço? Castigo. Vamos supor que nós, então, voltássemos agora ao Egito Antigo, no tempo, por exemplo, do faraó Menes, que foi o primeiro faraó do Egito. Quando ele ofereceu o primeiro sacrifício ao deus Amon, o que é que vai acontecer? Ele não tinha condições de saber o que era a religião revelada, né, por Deus, que nós vivemos hoje. Então, aquilo era o bom segundo a natureza, segundo a religião natural. Ou seja, ele era livre para cultuar o deus Amon ou, por preguiça, não cultuar Deus nenhum. Em seu julgamento, certamente, com a vinda de Nosso Senhor, ele foi julgado pela lei natural. Então, mesmo pela lei natural, o conceito de liberdade era para fazer o bem. Quando a revelação se estabelece de forma completa com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí todo o ato de religião já tem o caráter sobrenatural, porque é a religião que vem de Deus para o homem e não do homem para Deus. Lembrando que essa é uma análise assim rasa, né, superficial, sem levar em conta qualquer erro que ele tenha cometido. Todas as religiões, tirando a religião revelada, elas vieram do homem para Deus. E a religião sobrenatural é de Deus para o homem. Ora, no momento em que Deus diz, eu quero ser cultuado desse modo, não cabe mais ao ser humano escolher religiões naturais. Porque o Deus verdadeiro está dizendo, olha, a minha religião é essa aqui. Então a liberdade, tanto na antiguidade quanto no mundo cristão, sempre foi para fazer o bem. Mas aí veio, né, a Revolução Francesa, né, pegou essa palavrinha e transformou em outra coisa. Infelizmente, recheou o nosso mundo após Napoleão dessas ideias que liberdade é fazer o que o ser humano, né, quiser, relativizando aquilo que é errado. O segundo atributo, então, relativo é a bondade. A bondade é um atributo que nós temos relativo a Deus também. Só que a diferença é que Deus possui bondade infinita e nós possuímos uma bondade contingente. Ou seja, para que nós sejamos bons, nós precisamos nos esforçar e muitas vezes não conseguiremos, porque a bondade ela é graça de Deus. Veja, a partir do momento que Deus cria algo que está abaixo dele, essa perfeição, né, entre aspas, não pode ser igual a dele. E se essa perfeição não é igual a dele, é imperfeita. Se nós compararmos com Deus, ou seja, seremos bons se fizermos aquilo que o Criador quer, pois Deus é bom e nós podemos também ser bom nele. Assim, o terceiro atributo, né, atribuído também, é a justiça. Não podemos confundir justiça com a aplicação, né, de leis e de normas, né, de um país, pois esse conceito ele é muito raso. Esse atributo relativo está no sentido pleno da expressão, que é dar a cada um o que é seu. Veja, quando vamos à missa no domingo, nós praticamos justiça porque estamos dando a Deus o que ele tem que receber.
Então, devemos dar a cada um o que é seu, e essa é a verdadeira justiça. Vejamos alguns exemplos para melhor entendermos. Se colocarmos uma mesa virada, com os pés para cima, e eu fazê-la de cama para dormir, eu estarei sendo injusto, porque ela não foi criada para esse fim, é para isso. Mas agora, se eu a usar corretamente para a sua função na qual ela foi criada, eu estarei sendo justo e fazendo justiça. Um outro exemplo somos nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos neste mundo para conhecê-lo, amá-lo e adorar. E caso não façamos isso por justiça, no término de nossa vida, seremos condenados ao inferno, porque nos será dado aquilo que merecemos por justiça. Agora, o quarto atributo, relativo, é a veracidade. Vamos lá, o quarto atributo agora é a veracidade. Vejamos, esse atributo para Deus, pois ele não se engana nem pode enganar ninguém. E se ele não se engana e nem pode enganar ninguém, e é a verdade plena, eterna e absoluta. Agora, nós, nesse atributo, somos devedores da verdade, ou seja, devemos preferir aquilo que nós entendemos como sendo real e verdadeiro daquilo que é falso. E é por esse motivo que a doutrina cristã no mundo de hoje é rechaçada, com uma intensidade tremenda, com força. Porque o que impera no mundo de hoje é o mundo da imaginação. Ou seja, a imagem que nós criamos da coisa segundo as nossas sensações e interações pessoais e não a verdade objetiva da coisa. Vejamos um exemplo prático, se uma criança, ao pedir para seus pais que gostaria de ganhar um carrinho no Natal, e seus pais disserem que se ela comportar bem, o Papai Noel irá trazer, o que vemos são pais que estão mentindo e a criança tomará aquilo como verdade, apesar de ser uma coisa imaginária. Contudo, em um certo momento a criança encontrará a verdade e saberá que aquilo que os pais contaram é uma mentira. E quem realmente traz o carrinho, são os próprios pais. E essa é a verdade objetiva que foi negada àquela criança. Um outro exemplo é de uma criança que acaba de assistir um desenho de herói e vai brincar que tem o poder de atravessar paredes, como aquele herói, por exemplo. Logicamente, isso não é verdade. Contudo, caso ela realmente tente atravessar aquela parede, ela irá se machucar. E essa é uma verdade objetiva. Hoje, infelizmente, a imaginação ela é temperada pelas ideologias fora da razão objetiva. Leva as pessoas a acreditarem nas coisas mais absurdas. Onde até hoje as pessoas acreditam que o comunismo foi uma coisa muito boa, sendo que ela foi uma ideologia nefasta, que matou milhões de pessoas e é condenada pelo próprio catecismo da igreja. Então, para que possamos ver a verdade objetiva das coisas, precisamos estudar, e é exatamente o que estamos fazendo neste curso. O quinto atributo, então, relativo, é a fidelidade. Deus cumpre perfeitamente tudo aquilo que ele faz. Ele não muda uma vírgula. Podemos dizer assim: o que está feito, está feito. O que está prometido, está prometido. E não adianta dizer que vai haver mudança. Entretanto, podemos dizer assim: mas às vezes Deus promete um castigo, mas por causa da intercessão de um homem justo, de um homem santo, ele não dá o castigo. Esse cenário não é uma maneira de Deus voltar atrás naquilo que ele falou. Mas devemos lembrar que para Deus tudo já aconteceu. Tudo já terminou. Então, o pedido do santo já tinha sido visto por Deus antes de ele pedir. Então, na ordem da estrutura do ser de Deus, aquilo que foi o que ele queria que acontecesse. Mas, na ordem humana, houve uma mudança. E, analogicamente, temos que Deus vai nos castigar. Mas aí fizemos penitência e ele não castigou. Sendo isso na ordem humana, contudo, na ordem de Deus é uma coisa só. Não diverge. Existem diversos casos na Bíblia que vão retratar bem esse atributo. Mas podemos utilizar o caso do profeta Jonas, por exemplo. Naquele discurso de Deus, naquele discurso em que Deus foi só, então, uma ameaça que ele fez? Não.
Deus ia destruir mesmo aquela cidade. Ele não mentiu. E por causa das palavras de Jonas, aquele povo fez penitência, Deus não os destruiu. Né? O que dá a impressão é que Deus voltou atrás, né? Que ficou e voltou atrás com sua palavra. Mas não foi isso. Porque para Deus, tudo já iria acontecer daquela maneira. Porque Deus está fora do tempo. Agora, na ordem humana, houve uma mudança. E para Deus, a mudança já era parte da ordem. Ou seja, para Deus, nada mudou porque não há mudanças para Deus. Né, para facilitar a nossa compreensão, então, sobre esse atributo, podemos dizer em uma linguagem humana que Deus voltou atrás, mas sabendo que nos atributos de fidelidade, Deus nunca volta atrás, pois nós estamos tentando analisar um ser infinitamente, né, superior a nós. Para nós, o atributo da fidelidade está relacionado com a condição da opção. Na história da salvação, em muitos momentos, Deus vai prometer um castigo, mas separe bem. Todo castigo ele é sempre condicional. Se tal coisa foi feita, se tal outra não for feita, aí virá o castigo. Mas se cumprirem o que estou falando, o castigo não vem. Sempre tem uma condição. E quando o castigo vem, é porque as pessoas não cumpriram aquilo que deveria ser cumprido. E tudo isso é na ordem contingente humana. Então, a toda dificuldade está no olhar de nós, criaturas, para um ser que é infinitamente maior que nós. E na Bíblia, o escritor sagrado vai usar muitas vezes de uma escrita artística para expressar o que ele quer dizer. Ele usa de características humanas, né, o escritor, né, para falar de Deus, porque isso facilita a vida de quem escreve e de quem lê. Mas não significa que a arte da escrita interfira no ser de Deus. E é exatamente por esse motivo que o magistério da igreja vai trazer o verdadeiro sentido daqueles escritos. O sexto atributo, então, relativo, é a providência. Deus é criador de todas as coisas e mantém todas essas coisas. Só que ele mantém toda a obra criada em causa primeira, sendo que a causa primeira é aquela que dá origem às coisas. Quando as coisas estão originadas, existem as causas segundas. As causas segundas é como aquilo que vai ser realizado depois de criado. Então, por exemplo, Deus criou como causa primeira e ele governa tudo em causa primeira. Vamos supor um exemplo para a nossa compreensão. Com relação a cada um de nós, em causa primeira, Deus, ao criar a ordem do universo, pensou em nós. E ele deu origem a tudo isso que nós temos hoje. E também deu a capacidade a cada um de nós de providenciarmos as nossas próprias realizações em causa segunda, e por isso estamos aqui. Deus também pode chegar na causa segunda e mudar alguma coisa por conta dele. E eis aí o milagre. O milagre é uma alteração da causa segunda. Vamos dar exemplo. São Pedro de Alcântara, que é franciscano, reformador da Ordem de São Francisco, espanhol, conselheiro dos reis de Portugal, padroeiro secundário do Brasil, padroeiro também da família de Bragança, em Portugal. Ele ressuscitou 11 pessoas. Olha só, extraordinário. Sendo que todos os indivíduos morreram de forma natural, justa, como a ordem das coisas estabelece. O indivíduo ficou doente, padeceu de algum mal e morreu. Só que chegou um homem cheio de méritos diante do Criador, e pediu a Deus que aqueles que tinham morrido, aqueles homens voltassem à vida, mudando a ordem que o próprio Criador estabeleceu como causa segunda. E aí o indivíduo volta à vida. É normal alguém que morreu voltar à vida? Não. Então, aí é que está o milagre. O milagre é Deus atuando num fato que viola a ordem que ele próprio estabeleceu. Então podemos perguntar, então Deus pode violar a ordem que ele próprio estabeleceu? Sim. Quem cria a lei não pode estar submetido à lei. Ou então, qual seria a sua autoridade? Pensemos assim, um homem cria algo e aquilo ali passa a dominar ele. Ou seja, não faz sentido. Ou seja, se eu construo uma cadeira e a cadeira agora passa a ser a minha senhora. Não
tem como. Então Deus cria a lei e logo não está submetido a ela. Mas ele mantém aquela lei como consequência da sua obra. E quando alguém de mérito pede a ele que a lei seja suspensa por um momento, nós temos aí então o milagre. O milagre, ele é a ordem estabelecida por Deus, alterada, né, por um mérito pessoal. Veja que a providência de Deus, como, como atributo aos homens, ela dá esse direito ao homem, né, de providenciarem as coisas que lhes são inerentes também. Sendo que nos cabe pedir a Deus que nos dê as graças para realizarmos bem e providenciarmos bem aquilo que está sob nossa autoridade. Agora, nem sempre ele vai intervir diretamente. Muitas vezes algo ruim acontece conosco. Nós julgamos na nossa limitação ser algo ruim, mas Deus sempre tira, né, de um mal, entre aspas, um bem maior. Então, aquilo que nós pensávamos ser mal, no final teve um bem muito maior, caso aquilo não tivesse acontecido. Assim concluímos que todo sofrimento, todo padecimento aflitivo que nós passamos na nossa vida é permitido pelo Criador, que nos dará um bem muito maior do que aquela aflição que nós sentimos naquele momento. Por fim, então, para que não possamos esquecer que o ser de Deus é completamente diferente do nosso, o tema de hoje foi tratado da forma mais leve possível, para que não possamos cair na confusão, né? Por isso nós devemos ter em mente, né, esses vários exemplos, né? Por isso que nós demos esses vários exemplos. Deus é tão providente que dotou, né, os teólogos, doutores, pensadores, os grandes santos doutores da igreja, de uma graça especial para esclarecer a todos nós essas características de Deus. Mas só iremos entender, de fato, tudo quanto contemplarmos Deus face a face, né? Só um dia no céu. Tratando um pouquinho, né, então, sobre os milagres, esse evento é só uma sombra do ser de Deus. E tudo isso, né, é para que nós saibamos quem Ele é. Mas de todos os milagres que a humanidade pode contemplar e que é maior do que a própria criação, então um milagre em que Deus proporcionou ao mundo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com a união hipostática. E aí, o que seria isso, né, essa união hipostática? É a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que possui natureza divina, e a natureza humana ao mesmo tempo, e não existe nada igual a isso, nada na humanidade. As duas, né, estão juntas. Não existem seres com duas naturezas. Só nosso Senhor Jesus Cristo possui essas duas naturezas, né? Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente quando nós vamos falar, né, em crer em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante tratarmos o catecismo não mais como crianças, né, mas agora como pessoas capazes de conhecer melhor a nossa fé e, conhecendo melhor, né, poderemos amar a Deus. Podemos citar também que a igreja ela ensina que pelo medo a gente pode se salvar, né? Por medo do inferno eu posso fazer a vontade de Deus. Né? E quem estiver agindo assim, né, não está fazendo nada de errado. Mas não é a maneira mais perfeita. A maneira mais perfeita é amar o ser que você conhece. E o primeiro passo que a gente, né, tem para fazer esse gesto de amor é conhecer a Deus por meio, né, desse instrumento que é o catecismo da Igreja Católica. Né, para finalizar a compreensão de Deus como Pai, temos que compreender, então, a Trindade. E o que é a Trindade? Pensemos assim, só existe o Pai. Se só existia Ele, o que Ele poderia conhecer? Né, Ele mesmo. Só que Deus tudo conhece. Ele, então, vai imaginar divinamente algo que não pode ser menor do que Ele, porque é Ele mesmo. Aí Ele vai gerar o Filho. O amor que nasce do conhecimento do Pai com o Filho gera o Espírito Santo. Ou seja, um Deus só pode ser Trindade. E esse entendimento é o mais impressionante de tudo. Vou repetir. Um Deus só pode ser Trindade. E esse entendimento é o mais impressionante. Tudo que a gente ama
é porque a gente conhece. Né? Deus, quando conhece a si mesmo, só pode se amar divinamente a si mesmo. Por isso, Deus é constituído de três pessoas, porque só existindo Ele, Ele viu a Ele mesmo, conheceu a Ele mesmo e amou a Ele mesmo, gerando três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós demos esse nome nesse sentido, mas quem nos revelou tudo isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos aderir racionalmente à revelação, à verdade de Cristo nosso Senhor. Mas jamais a imaginação humana atingiria esse conhecimento, se não fosse Deus mesmo que nos revelasse o que precisávamos saber para o nosso próprio bem. Ou seja, tudo isso é graça da divina providência. Vamos rezar para encerrarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.